Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer aquele videozinho sobre gases, né? A parte 2. Então, na parte 1, o vídeo está aqui no canal, né? Se vocês não viram ainda, dá uma olhada. Né? Ele fala um pouquinho sobre PVT Pavotó, PVNRT e misturas gasosas, os principais temas que vocês devem ter em mente. Nessa segunda parte, a gente vai comentar um pouquinho sobre densidade dos gases e sobre os fenômenos de efusão e difusão gasosa, tá? Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe alguns exemplos que a gente vai ver agora aí na sua tela, tá? Então, bora lá fazer esse primeiro exemplo aí. Nesse primeiro exemplo, pessoal, é o caso que a gente comentou em sala, sobre os balões, né? Quando a gente estuda densidade, né? Uma das coisas que eu quero saber com a densidade é se essa coisa, né, esse gás, por exemplo, ele fica em cima ou se ele fica embaixo. E ficar em cima ou embaixo depende da densidade dele, certo? Essa densidade geralmente é medida em relação a alguém, né? No caso aqui vai ser em relação ao ar. Então tudo que for mais denso que o ar, vai para baixo. Tudo que é menos denso que o ar, vai para cima. Então essa é a ideia desse exemplo aqui. Então, bora lá. Balões de aniversário são geralmente preenchidos com ar comum ou hélio. Neste último caso, os balões flutuam. Então, a gente percebe que eles geralmente usam hélio, né, por causa disso, né? O hélio, então, vai ser menos denso que o ar e ele vai subir, certo? A tabela a seguir apresenta a massa molar. Então, caso você precise consultar as massas, tem aqui na tabela abaixo. E aí ele fala assim, ó, no experimento, os balões indicados a seguir foram preenchidos com os respectivos gases. Cuidado, pessoal, com uma coisa, tá? Primeira coisa, isso aqui que aparece na tabela, olha só, isso aqui, não são os gases, tá? São os elementos. E aí você deveria saber, por exemplo, que o gás hidrogênio seria quem? Então, o balão A tem hidrogênio, vai ter H2, certo? Metano, então, vai ser o CH4. Amônia vai ser o NH3. Oxigênio, cuidado, que é o O2. E o gás carbônico, você sabe que é o CO2. Então, a ideia é a primeira coisa. Cuidado, elemento é uma coisa, o gás é outra coisa, certo? E aí você aprendeu, né, a distinguir se vai ficar em cima ou se vai ficar embaixo, devido à sua densidade relativa, tá? Então, sempre que você quiser saber se vai ficar em cima ou embaixo, depende dessa densidade relativa. Essa densidade relativa, a formulinha é igual. Por exemplo, se a densidade relativa for densidade do gás A relativa ao gás B, ela é igual a massa do A sobre a massa do B, certo? Então, eu quero calcular a densidade relativa do A dividido pelo B, nessa ordem. Então, é a massa do A dividida pela massa do B. Conclusão, pessoal, quando você fala de densidade relativa, quando você quer saber se vai ficar em cima ou embaixo, é apenas fazer a divisão da massa do gás A pela massa do gás B, certo? Mas aqui, pessoal, o gás B, né, vai ser o ar atmosférico. Então, o B vai ser sempre o seu ar atmosférico, certo? Que tem uma massa de quanto, gente? De 29, que já calculamos em sala. Se você não entendeu ainda, você pode comentar aí no vídeo e a gente calcula de novo de onde vem esse número 29. E aí, então, vai saber, o que vai mudar é apenas a massa do ar, certo? Que vai ser a massa desses gases aqui, que aparece no texto. Por exemplo, então o H2, você pega a tabela, né? Ele vale 1, então multiplica por 2, então a massa dele é 2. A massa desse aqui é 16, por causa do carbono, valendo 12, mais os 4. Aqui vai ser 17, que é o 14, ó, 14 do N, mais os 3 do H. O O2 valendo 32 e o CO2 valendo 44. Certo? Então, se você fosse calcular, você iria fazer essas 5 continhas, né? Mas o número de baixo sempre seria o mesmo, porque o ar é fixo, né? É sempre em relação ao ar, no caso desse exercício aqui, certo? Aí é só verificar se vai ser maior ou menor.
se vai ser mais denso ou menos denso que o ar, certo? Então, a hora que você encontra números maiores que 29, você tem valores, né, de gases mais pesados, que tendem a ficar embaixo. Se você encontra gases mais leves, eles tendem a ficar em cima. Aí a pergunta, os balões que terão comportamento semelhante, olha a pergunta, gente, comportamento semelhante, olha só, ao do hélio. Então, eu quero um gás que tenha uma massa menor que 29. Quem tem massa menor que 29, gente? H2, 16 é menor e 17 é menor. Balão A, B e C, resposta letra C, certo? Então, por exemplo, se eu pegasse o número 16 por 29, vai dar um valor menor que 1. Então, qualquer resultado, nesse caso, menor que 1, o balão vai flutuar igualzinho o hélio. Fechou? Então, para a gente matar essa primeira parte, o exercício fala de densidade relativa, certo? Então, sempre que quiser saber se vai subir ou se vai descer, é densidade relativa. Aí você calculou. O valor deu menor que 1, ele flutua. O valor deu maior que 1. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, não pegasse nem o A, nem o B, nem o C, pegasse 44, que é o último gás, aí o resultado dá maior que 1. Então, se o resultado dá maior que 1, ele vai para baixo. Menor que 1, ele vai para cima. Certo? Então, sempre que você pensar em densidade relativa, você vai pensar, né, se o gás flutua ou se o gás ele fica na parte de baixo. Ok? Então, essa foi a primeira parte de densidade de gases. Continuando, próximo exercício, ele fala, o monóxido de carbono é um gás extremamente venenoso produzido na queima incompleta de compostos orgânicos. Então, o texto está falando para a gente sobre um gás que é o monóxido de carbono. Por apresentar massa, presta atenção agora, hein? Por apresentar massa semelhante à do ar, vou grifar isso que eu achei importante. Por apresentar massa semelhante à do ar, ele se espalha de modo uniforme por todo o ambiente, desde a sua produção. Então vamos ao seguinte, primeira coisa, o nosso gás é o monóxido, que é o CO. Se eu pegar a tabela, dá massa dele 28 gramas por mol. Certo? Então a massa do carbono é 12, do O é 16. Então a massa dele é 28. Então ele é bem próximo dos 29 do ar. Então isso que ele fala nessa linha, ele é bem próximo, bem semelhante aos 29 do ar. Certo? Letra A. Num local em que a pressão atmosférica é 0,82 e a temperatura é 7, qual que é a densidade? Então, repara que ele não quer saber se fica em cima, não quer saber se fica embaixo, ele quer apenas a densidade. Então, nesse caso, ele quer a densidade chamada de absoluta. Então, é diferente da relativa que você acabou de aprender. A densidade absoluta, que é o seu D, é pressão maçona R vezes T. Pressão maçona da tabela, constante dos gases e a temperatura. Pessoal, então nesse caso ficou fácil. Porque é só aplicar a fórmula. Tem a pressão? Confere se ele deu a pressão, 0,82. Tem a pressão. Tem ali a maçona, tabela periódica? Acabamos de calcular, deu 28 lá em cima, né? 28. Certo? Tem o R? Tem, ele deu 0,082. E a temperatura eu aprendi que tem obrigatoriamente transformar em Kelvin, somando 273. Então dá 280 Kelvin. Repara que os números são tranquilos, certo? Para fazer conta, dá para cortar tudo. E aí você chega a uma densidade absoluta de 1 grama por litro. Após você fazer a conta, você vai encontrar esse valor. Então, por que desse exemplo? Para você diferenciar densidade relativa de absoluta, certo? Letra B. De acordo com o enunciado, qual é o valor aproximado da densidade do CO em relação ao ar, tá vendo? Então aqui na B, ele não quer mais absoluta. Vou até grifar para vocês, ó. Ele quer densidade o quê? Em relação ao ar. Então, o que você vai fazer? Escreve isso. Densidade do CO, vírgula, ar de casa. Então, é só pegar a massa do CO
pela massa do ar. Pronto. E aí você calcula. Massa do CO, tabela periódica, acabamos de calcular, 28. Massa do ar, aproximadamente 29. Certo? Então, isso aqui vai dar bem perto de 1. Lembrando que quando é densidade relativa, não tem unidade. Quando o valor é 1, significa que a massa dos dois são praticamente as mesmas, né? E, consequentemente, as densidades também praticamente as mesmas. Fechou? Então, letra A é um exemplo de densidade absoluta, letra B, um exemplo de densidade relativa. Beleza? O próximo, ele vai comentar sobre o outro assunto que eu falei no início do vídeo, né? Que é aquela parte de efusão e difusão de gases. A figura a seguir representa um ambiente que se encontra dois frascos fechados. Então você repara que vai ter um frasco com amônia e outro frasco com cloro, certo? Dois gases diferentes. Letra A. Ao se abrirem simultaneamente os dois frascos, uma pessoa colocada no centro. Então, gente, vai ter uma pessoa aqui, ó. Tem uma pessoa bem aqui no centro, certo? Pessoa aqui no centro. Qual sentirá primeiro... Perdão, gente. Uma pessoa colocada no centro da sala. Então, a pessoa está aqui. Ela sente o cheiro de qual gás primeiro? Do NH3 ou do cloro? Essa é a pergunta. Então, a pessoa aqui no centro, onde está o X, ela sente primeiro o NH3 ou ela sente o cloro? Então, qual que é o conceitinho super tranquilo disso? Se você quer saber qual que é mais rápido, vai depender da massa. Como assim, Marcelo? Bem, vamos para a fórmula? Velocidade do gás A sobre a velocidade do gás B é igual a raiz quadrada... Vixe, meu Deus, não chora não, calma que é fácil. Massa do B, massa do A. Então, a velocidade é inversamente proporcional à raiz quadrada das massas. Ou seja, o cara que tem mais massa é mais lento. Vamos ver isso? Como assim? Tabela periódica, NH3 pesa 17. Tabela periódica, o Cl2, 71. Então, consequentemente, o Cl2 é mais pesado. Então, ele é mais lento. Certo? O NH3 ele é mais leve, então ele é mais rápido. É isso que você tem que ter em mente. Se o NH3 é mais rápido, então a pessoa no meio aqui sente ele primeiro. Então a resposta, qual que ela sente primeiro? NH3. Por quê? Pois a massa da tabela periódica ela é menor que a do cloro. Certo? Então, se fala em velocidade, tanto de efusão quanto de difusão, eu tenho que comparar com a massa. Então, sempre o mais rápido é o mais leve. Tudo bem isso? Letra B. Considerando que a massa do cloro é aproximadamente 4 vezes a massa da amônia, então olha a informação que ele deu, eu vou grifar para vocês, tá? A massa do cloro é aproximadamente 4 vezes a massa da amônia. Isso é importante. Calcule a velocidade de difusão da amônia em relação à do cloro. Então, aqui na B, você vai usar essa fórmula aqui, que é conhecida como Lei de Graham, certo? Então, gente, repare que a pergunta é a velocidade da amônia em relação à do cloro. Vamos escrever isso? Velocidade da amônia em relação, que é uma divisão, né? Em relação à do cloro. Então, é só pegar a massa do cloro, certo? Pela massa de quem? Da amônia. Raiz quadrada disso, certo? Só que ele disse, olha só o que ele disse no texto, a massa do cloro é 4 vezes a da amônia. Por que você não faz isso então? Em vez de escrever isso, por que você não faz assim? A massa do cloro, ela é 4 vezes a da amônia. Então, o cloro é mais pesado, então ele é 4 vezes. Concorda com isso? E aí você faz raiz quadrada. Entendeu isso? Lembrando que em cima estava cloro, tá vendo? E embaixo estava amônia, não era isso? Então, do cloro é 4 vezes. E da amônia é uma vez só. Faz sentido? Faz, porque o cloro é mais pesado, por isso que é 4M. Entendeu isso? Então, beleza. E agora é só ser feliz.
A pergunta, pessoal, ó, a pergunta é essa aqui, é a divisão. Ele não quer nem a velocidade da amônia, nem a do cloro, ele quer divisão. Então essa já é a pergunta, certo? Então, quando você faz a resposta, é tudo isso aqui, certo? Quando você faz a resposta, é tudo isso. E aí, eu aprendi na matemática, cancela o m, com m, raiz de 4. Ah, então, resposta, 2. Então, considerando aí tudo que ele falou, calcule a velocidade de difusão em relação. Resposta 2. O que significa isso? A amônia é 2 vezes mais rápida que o cloro. Esse resultado 2 significa o que, Marcelo? A amônia é 2 vezes mais rápida que o cloro. Por quê, gente? A massa da amônia é menor, é 17. Por isso que ela é mais rápida. Quantas vezes? 2. Certo? Então, nessa parte a gente falou um pouquinho, né, do que vai ser a efusão e difusão. Qual que é o mais rápido, qual que é o menos rápido, dependendo da massa. E se você for obrigado a calcular, você vai usar essa formulinha aí de lei de Graham, certo? Esse aqui agora vai ser o último exemplo. Ele é teórico, não tem conta. E cuidado para você não se confundir, tá? Eu não vou resolver ele com vocês, tá? Eu queria que você lesse ele agora, tentasse resolver e mandasse a resposta aqui nos comentários, tá? A gente vai discutir ele em sala de aula. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenta fazer esse, marca a resposta, comenta aqui no vídeo e aí a gente comenta ele em sala de aula na nossa próxima aula, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.